Bom dia, meu querido, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Graças a Deus estamos de volta aqui no nosso canal Novo e Vivo Caminho, compartilhando as meditações semanais na Palavra de Deus. Como eu falei para vocês, hoje, dia 31 de janeiro de 2022, nós estamos reiniciando as nossas meditações semanais, todas as segundas-feiras, Palavra Viva 2022. Se você está aqui no canal pela primeira vez, eu quero convidar você a assinar o nosso canal e a compartilhar, a participar de tudo aquilo que nós já produzimos. Todos os vídeos estão aí disponíveis nas playlists. Você pode acessar quantas vezes quiser, compartilhar e fazer seus comentários, seus pedidos de oração. Tudo está aí disponível para edificação da tua vida. Amém. E com muita alegria e já, graças a Deus, matando a saudade, estou aqui para compartilhar contigo hoje da leitura bíblica anual que nós estamos fazendo. Os textos você pode ver aí na descrição do vídeo, os textos que nós leremos durante a semana. E hoje, dia 31 de janeiro, na nossa leitura bíblica, nós estamos iniciando o terceiro livro da Bíblia, que é o livro de Levítico, né? Como você sabe, o primeiro livro, Gênesis, o segundo, Êxodo, e agora iniciamos Levítico. E nessa leitura de hoje nós vamos meditar sobre os capítulos 1 a 3. E como de costume eu vou destacar para vocês aquelas referências que mais falaram comigo na leitura. Eu quero que você esteja com o coração, com os ouvidos e com a Bíblia aberta para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar na tua vida hoje. E como é a primeira leitura que nós fazemos no livro de Levítico, eu vou dar uma breve contextualizada para você do livro. Se você leu Gênesis e Êxodo, você vai estar acompanhando a trajetória do povo de Israel, né, no deserto. Depois do chamado deles ali em Êxodo, a passagem pelo Mar Vermelho, Deus concede a Moisés os 10 mandamentos e transmite ao povo todas as suas ordenanças. E dali para frente, dos capítulos 21 para frente, Deus, de Êxodo, né, Deus ordena a construção do tabernáculo erguido no deserto, dá todas as instruções. E esse tabernáculo é erguido no deserto e a glória do Senhor se manifesta em sinal de aprovação àquele tabernáculo erguido. E agora Levítico é uma série de instruções de como vai funcionar a adoração, os serviços a Deus naquele tabernáculo. Ele se chama Levítico porque foi dirigido à tribo de Levi, os famosos e conhecidos levitas, que foi a tribo separada para esse ofício sacerdotal. Só um parênteses, originalmente o chamado para ser um povo sacerdotal era para toda a nação de Israel. Mas naquele episódio, quando Moisés desce do monte com os 10 mandamentos e o povo já havia se corrompido, ali Deus faz uma separação do povo, da tribo de Levi, do restante das tribos. Quando Moisés se indigna com aquele ato e diz: quem é do Senhor, chegue-se a mim. E aí a Bíblia diz que todos os filhos de Levi se chegaram a Moisés. Então ali Deus separou a tribo de Levi para oficiar como sacerdotes perante ele, né, em lugar do povo. Mas a vontade de Deus é que todo o povo fosse um povo de sacerdotes. Amém? Fechando parênteses, então Levítico é esse livro que traz essas instruções. E para a gente, no contexto do Novo Testamento, nós que vivemos num regime, né, num modo de adoração completamente diferente do modo da adoração hebraica antiga, a gente lê o livro de Levítico e a gente estranha, porque é muito sacrifício, né? E sacrifício não é força de expressão, sacrifício é palavra real mesmo. É muito animal sendo morto, é muita ave, muito boi, muito cabrito, muita ovelha, é muito sangue sendo derramado no altar, é carne queimando, é gordura queimando, aquela coisa toda. E a gente lê o livro, a gente fica com o estômago um pouco embrulhado, né? Com a mentalidade de hoje de ver tudo aquilo que acontecia naquela época e como que eram as exigências, né, detalhadas
a respeito de como deveria ser aqueles sacrifícios de animais, aquele derramamento de sangue, aquela coisa toda. Pra gente hoje, a gente acha estranho e nem gosta muito de ler o livro de Levítico. Eu já ouvi pessoas falarem que normalmente começam empolgadas lendo a Bíblia, Gênesis, Êxodo, e quando chega Levítico, o trem fica meio, né, difícil de ler. E realmente é um pouco difícil de ler se você não entender o espírito da coisa, o que a Bíblia quer nos dizer. E como Paulo disse no Novo Testamento, que tudo que na Bíblia outrora foi escrito é para nossa edificação. Então o livro de Levítico, ele também traz pérolas ali no meio desse ensinamento ritualístico todo que existia no Velho Testamento. E nesses 3 primeiros capítulos, né, eu pensei algumas coisas interessantes que trazem ensinamento para nós hoje, para os adoradores do Senhor nos dias de hoje. E é isso que eu quero comentar contigo. A primeira ênfase que eu vejo no livro de Levítico é a ênfase na integridade do sacrifício. E a integridade desse sacrifício, ela corresponde à integridade da atitude do adorador, né? O adorador, ele não entregava apenas aquilo que Deus pedia de qualquer forma. Tinha que ser entregue o melhor. Tinha que ser entregue o melhor cabrito, o melhor cordeiro, o melhor animal. Tinha que ser entregue a flor de farinha, né? Ou seja, a farinha refinada. Né? Tinha que ser entregue o melhor óleo, tudo de bom. Os melhores manjares tinham que ser entregues, né, ao Senhor. O primogênito das vacas, das ovelhas, tudo era o primeiro, o melhor para Deus. E isso fala dessa integridade na adoração ao Senhor. Né? Aquilo que mais nos custa, aquilo que mais nos é precioso e caro. Né? Isso é o que o Senhor quer receber de nós. E aí, nesses capítulos, a gente vê essa ênfase na integridade do sacrifício. Várias vezes a gente vê a expressão sem defeito, para que o homem seja aceito. Colocará em ordem a lenha sobre o fogo, porão em ordem os pedaços, oferecerá tudo isso ao Senhor, queimando sobre o altar, é holocausto. Então, era um sacrifício feito da melhor forma possível a Deus, né? E isso nos constrange a avaliar como temos vivido a nossa vida. Será que temos vivido a nossa vida da melhor forma, colocando em ordem a nossa vida diante do Senhor? Será que temos oferecido a Ele um sacrifício sem defeito, um sacrifício prioritário, integral, íntegro a Ele? Essa é a lição que Levítico deixa para nós. E essa questão de oferecer o que mais nos custa. Então imagina, naquela época não existiam cães e gatos de estimação, né, no meio do povo. Os cães não tinham esse valor como tem hoje na nossa sociedade, né? Naquela época os bichos de estimação eram os bichos úteis, né, de utilidade prática. Vaca, ovelha, jumento. Então imagina aquele jumentinho de estimação, a vaquinha de estimação, né, a ovelhinha de estimação. Esse pet era o que Deus requeria em sacrifício, né? Não estou dizendo aqui que você vai pegar o seu bichinho de estimação e sacrificar. Graças a Deus essa fase já passou, porque a Bíblia mesmo nos ensina lá em Hebreus que Jesus veio e ofereceu de uma vez por todas um sacrifício completo e definitivo por todos nós. Então a gente não precisa sacrificar mais bicho nenhum, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer aqui é, imagine se você vivesse naquela época, imagine você tendo que oferecer aquele animalzinho que você mais gosta diante do altar de Deus. Era esse a exigência que Deus fazia. Isso nos faz refletir sobre a seriedade e a gravidade com que Deus trata o pecado em nossa vida. Então o pecado custa. O pecado, ele exige um sacrifício para cobrir, para compensar, né, esse custo do pecado. E esse sacrifício, como eu falei, Jesus pagou. Para nós saiu de graça. Né? Nós recebemos pela graça, até porque a gente não tinha condição de pagar. Então ele assumiu a culpa e pagou essa culpa por nós. Mas para ele custou muito. Então, por ter custado muito para ele, é algo que a gente tem que valorizar e vigiar na nossa vida. Né? Então,
O pecado sempre custou muito, e é isso que Levítico nos ensina. Custa uma vida, né? Então é justo que hoje nós, eu e você, ofereçamos nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque Ele já pagou o preço, Ele fez tudo o que nós não podíamos fazer, que era pagar o preço da nossa redenção. Ele pagou. Agora o que nós podemos fazer é justo que a gente faça. E o que eu e você podemos fazer é o que Paulo disse aqui. Ofereçam suas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável. Interessante que no Velho Testamento os sacrifícios morriam, né? Os sacrifícios pereciam pelo derramamento de sangue. Hoje os sacrifícios não morrem mais. Somos sacrifícios vivos. Somos oferecidos ao Senhor dia após dia para viver para Ele, por Ele, cheios do Espírito dele. Diariamente somos oferecidos como sacrifícios. E assim nós vivemos uma vida agradável ao Senhor. Aleluia. Voltando a Levítico, eu queria ler um trecho aqui contigo e comentar um outro trecho. Levítico 2, versículos 11 a 13. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Levíticos 2, de 11 a 13 diz assim: Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Amém. Então esse trecho aqui ele fala das ofertas de manjares, né? Da flor de farinha e tudo que era alimento. Não era para pôr fermento nem mel, somente sal. Isso me ensinou algo interessante. Fermento e mel são coisas que mascaram a oferta. São coisas que tornam a oferta grandiosa, né? Ou tornam a oferta mais doce, mais aceitável ao paladar. São coisas que mudam a essência do que a oferta realmente é. Essa é a oferta com fermento, a oferta com sal, com mel, quer dizer, né? E isso simboliza, né, a gente ser genuíno e sincero perante o Senhor. O Senhor não se impressiona com nenhuma performance nossa, com nenhuma canção, eloquência, ou sabe-se lá qual talento você ou eu tenhamos. O Senhor não se impressiona com nada disso. O que realmente toca o coração de Deus é o coração quebrantado e contrito do adorador. Esse Deus não desprezará. Agora, aquele, como disse Jesus, que ora de si para si mesmo, né? Aquele que se vangloria, que se acha mais espiritual, aquele que não reconhece que fora de Jesus não tem salvação, esse não é aceito diante de Deus. A Bíblia diz que o soberbo, o Senhor o conhece de longe, né? Então, o soberbo é intolerável, o hipócrita é intolerável diante do Senhor. Então, fermento e mel falam desse disfarce da oferta do que realmente se deve apresentar ao Senhor. Mas o sal, ele realça o que realmente a oferta é, né? O sal, ele destaca o que realmente é a essência da oferta. E aí eu queria fazer um paralelo com um outro texto, que é um texto um tanto enigmático na sua explicação, mas eu vejo aqui uma correlação com esse texto de Levítico 2. Vamos lá para o Novo Testamento, em Marcos 9, 49. Jesus fala assim: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Um texto meio difícil de entendimento, e eu vi alguns comentários onde os autores, os comentaristas falavam que esse sal e esse fogo significariam o fogo das provações que tempera a vida da pessoa e tal, né? Tem uma certa lógica.
E num outro entendimento, o que eu encontrei, e é o que eu concordo, diz que, na verdade, quando Jesus fala, tende sal em vós mesmos, e ele diz, o sal é o fogo. Cada um será salgado com fogo. Cada um será temperado com esse fogo. Cada um terá graça, sabor, poder em sua vida por meio do fogo. Então esse sal, na verdade, no meu entendimento, é a presença e o poder do Espírito Santo em nossa vida. É Ele quem dá sabor à nossa vida. É Ele quem dá graça à nossa vida. É Ele quem tempera a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É a presença do Espírito Santo em nós, é sal em nós mesmos. Cada um será salgado com fogo. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus e temos o Espírito Santo, e seguindo na caminhada, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos sal em nós mesmos. E aí a nossa vida muda de figura, muda de dimensão. Não é somente o homem natural e o homem nascido de novo, mas é o homem cheio do Espírito que realmente impacta a vida de outras pessoas e a sua própria vida com esse sal, com esse fogo do Espírito Santo. Então aqui Jesus está dizendo, tende sal em vós mesmos. Não falte sal na tua oferta, não falte sal na minha vida, na tua vida, mas que nós sejamos sempre salgados, temperados com este fogo do Espírito Santo, para que tudo na nossa vida tenha sabor, significado e seja aceito diante de Deus. Aleluia! Então, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aleluia! Então, como Jesus falou, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não salgar, para nada mais presta. E como que esse sal vai salgar? É com palavras de si mesmo? É com boas ações? É com boas intenções? Não. A gente impacta outras vidas pela presença do Espírito Santo. Se não tiver graça do Espírito Santo enquanto eu estiver falando, você pode desligar e vai com Deus. Mas eu sei que o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo fala por mim, o Espírito Santo está tocando no teu coração agora. Então abre o teu coração e deixa o sal salgar a tua vida em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa produzir tudo aquilo que Ele quer produzir na minha e na tua vida por meio da sua palavra em nome de Jesus. Então tenha sal na tua vida. Aleluia. Voltando para Levítico, para a gente concluir. A segunda palavra que tocou meu coração nesse dia é o capítulo 3, quando a Bíblia fala dos sacrifícios pacíficos, né? Sacrifícios pacíficos. E entendendo o contexto do que significava isso, quase a totalidade dos sacrifícios ordenados em Levítico, eles são em função de algum pecado, de reparação de algum dano, né? A pessoa fez alguma coisa errada, ou o sacerdote, diversos pecados, então diversos sacrifícios distintos para reparar esses pecados. O sacrifício pacífico, ele não é motivado por um pecado. Pelo contrário, o sacrifício pacífico, ele é motivado por gratidão, por adoração e, acima de tudo, por amor a Deus, né? O sacrifício de paz é um sacrifício quando eu estou em paz com Deus e eu quero espontaneamente, livremente, né, desprendidamente oferecer algo ao Senhor. Então isso acontecia no Velho Testamento com os sacrifícios pacíficos, que também obedeciam a esse padrão alto de integridade, né? E acontece no Novo Testamento quando eu e você oferecemos a Ele sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus Cristo. Uma vida de gratidão. Está alguém alegre? Cante louvores, como diz Tiago, né? Uma vida de gratidão, uma vida de adoração, uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida derramada aos pés do Senhor Jesus. É um sacrifício de paz, um ato voluntário de adoração motivado pelo amor e pela gratidão a Deus. Então isso fala da nossa adoração espontânea, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos.
Não precisa ter um ministro de louvor te conduzindo para você adorar a Deus. Não precisa você estar num ambiente espiritual com um teclado de fundo, fazendo um clima de adoração. Quem faz o clima de adoração é o teu coração. É a tua voluntariedade, é o teu quebrantamento. Isso é que faz o clima de adoração. Isso é que perfuma a adoração. Então, se a tua adoração é perfumada no teu dia a dia, no lugar secreto, estando você sozinho, acompanhado, fora das quatro paredes de um lugar de adoração, de um templo, né, entre aspas, você vai adorar ali, você vai adorar na congregação, você vai adorar em todo o tempo. Um sacrifício pacífico, né? Fala disso. Então, um sacrifício pacífico, ele, no Velho Testamento, ele poderia ou não envolver a oferta de alimentos para a comunidade. É uma figura, um tipo, né, da ceia do Senhor. Então, o sacrifício pacífico é um sacrifício que envolve comunhão também uns com os outros. Desafio você a criar momentos de sacrifícios pacíficos com os teus irmãos. Quem sabe fazer uma visita, quem sabe até à distância mesmo, nós estamos meio limitados de ter contato pessoal ainda, mas se você tiver liberdade, vá pessoalmente, se não tiver, entre em contato com teu irmão e celebre a paz, celebre Jesus com teu irmão, celebre com alegria, discernindo o corpo do Senhor, um sacrifício de paz. É momento de reatarmos e fortalecermos juntas e ligamentos no corpo de Cristo. Cristo é a nossa paz. Ele é aquele que fez o perfeito sacrifício e nos garantiu paz com Deus pela fé. Aleluia. Então, fechando a meditação de hoje, recapitulando aqui o que eu quero destacar para você nessa introdução do livro de Levítico. E repetindo para você, nós vamos colocar ali os textos dessa semana para que você leia e acompanhe durante a semana. Amém? Então, recapitulando, o livro de Levítico, capítulos 1 a 3, nos ensina sobre a disciplina, né, na nossa vida de adoração, sobre integridade nessa vida de adoração. Nos ensina também, né, falando sobre o sal, sobre honestidade, sinceridade. Fala também de presença e poder do Espírito Santo na nossa adoração. E por último, o sacrifício de paz, que fala dessa espontaneidade, dessa gratidão e desse amor a Deus sendo derramado em nossa vida de adoração. Então, isso que queimou no meu coração para compartilhar contigo. Espero que você tenha sido edificado. Eu quero te pedir algo também. Hoje é a primeira ministração do ano. Graças a Deus estamos iniciando com muita fé, com muita alegria. Peço a você que curta, compartilhe, que se inscreva no canal se é a primeira vez que você está aqui e que a gente prospere a palavra do Senhor, né, cada vez mais. Quero também dizer que na quinta-feira nós vamos começar uma nova série, né, meditando na palavra sobre a vida, obra e ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, às quintas-feiras vou estar postando também sobre essa série de mensagens, tá bom? Peço a Deus que te abençoe ricamente nesse dia. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, o teu coração ao Senhor nessa hora e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos edifica, que nos acompanha, que nos ilumina, Senhor, em todo o tempo. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que essa palavra amplifique no coração de cada um que ouvir essa mensagem, Pai, e que possa trazer refrigério e edificação para muitas vidas. Obrigado por estar iniciando mais um ano, Senhor, de meditação na tua palavra, que este ano seja um ano de crescimento, de vitória, de graça sobre graça derramada em nossa vida. Abençoa a vida, a semana, a casa, a família de cada um. Cura as enfermidades, liberta, Senhor, os corações aflitos, doentes, entristecidos, que sejam alegrados pela tua presença nesse dia. Assim eu clamo, Senhor, e que a nossa vida de adoração seja reavivada perante a tua presença nesses dias. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela tua vida, obrigado por assistir essa palavra. Deus te abençoe nesses dias e seja luz.